Olá, meus amigos do oitavo ano. Espero encontrá-los com saúde, extensiva à família. Pessoal, vamos continuar nossos trabalhos, ok? Dando prosseguimento à videoaula iniciada semana passada. Nesta de hoje, nós iremos explorar novamente o capítulo 3, mas iremos trabalhar essa videoaula em cima de atividades. Algumas atividades que a professora Viviane, que estava com as séries B e C, já tinham passado, e eu vou dar prosseguimento, irei corrigir o TD da professora Viviane. Eram 10 questões, mais 5 questões da última aula que eu passei. Então, nós temos 15 questões para corrigir nessa videoaula, e vamos encerrar com a leitura de uma ou duas páginas do nosso livro, para fechar o capítulo 3, ok? Então, eu irei começar apresentando o roteiro desta aula. Só um momentinho, enquanto espero a autorização da apresentação. Vamos lá, então, pessoal. Vamos seguir. Esse é o nosso roteiro desta aula. Roteiro da aula do dia 22 de abril de 2020. Capítulo 3 do livro de História. As rebeliões na América Ibérica, videoaula mais resolução de atividades. Exploração de imagens e leitura de tópicos do livro. Essas outras orientações não vão ser necessárias, porque eu estou gravando a aula. Pessoal, aquela mesma orientação de sempre, né? EAD, ensino à distância, é disciplina. Não acumule conteúdos, porque aula dada é aula estudada. Quais os objetivos dessa nossa aula de hoje? Resolução de atividades passadas pela professora Viviane, sobre o capítulo 3, um TD de 10 questões que ela havia passado para vocês, e 5 questões da minha última aula, ok? Iremos também fazer leitura do Mapeando Saberes, da página 62, e vamos fechar o capítulo 3 com atividade da página 63. Muito bem. Olha aqui o TD da professora Viviane, sobre as rebeliões na América Ibérica. 10 questões. Questões bem simples, trabalhadas em cima do livro, né? Em cima do livro. O meu livro, ele online, ele está aberto também. Creio que irei fazer uso dele. Mas, a princípio, estou com o meu livro físico aqui, né? Vou ler uma questão e iremos procurar identificar na página, qual página está aquela questão, onde está sendo apresentada, né? Então, a primeira questão: explique o título do capítulo, As Rebeliões na América Ibérica. Lembrar a vocês que definição da América Ibérica seriam todos os territórios, todas as colônias da América americana que pertenciam a Portugal e Espanha. Esse seria para localizar dentro dessas questões. Então, seriam rebeliões que aconteceram nas colônias portuguesas e colônias espanholas. Ok?
Então, primeira questão, explique o título do capítulo, As Rebeliões na América Ibérica. No nosso livro, na página 50, no início do livro, né, praticamente o primeiro parágrafo, ele já aborda essa questão. Né? Diz assim: o domínio europeu sobre territórios americanos submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles. Na América Ibérica, esse poder exercido por Portugal e Espanha. No entanto, ao longo de mais de 3 séculos de colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial, abre parênteses, indígenas, africanos, comerciantes, colonos, questionaram o domínio metropolitano. Pessoal, a questão está aqui, né? A resposta está aqui. O título amarra aqui. Com o tempo e com séculos de dominação, esses povos colonizados, né, irão começar a se insurgir, né, contra a metrópole, né, através de rebeliões, revoltas, vários tipos de insurgências, né, tanto no Brasil, colônia portuguesa, como as colônias espanholas. Ok, primeira questão, então. Segunda questão. Quais as principais motivações que levou os grupos a se manifestarem contra suas metrópoles? Quais as principais motivações que levou os grupos a se manifestarem contra suas metrópoles? Aqui nós sabemos que são insatisfações, né, de todos os tipos, né? Séculos de colonização que ocasionou isso. Temos revoltas em diferentes segmentos, vertentes, né? A grande parte em função da cobrança de altos impostos, né? Mas no nosso livro, para localizar a questão, posso dizer o seguinte: no segundo parágrafo, nós temos lá embaixo. As motivações eram variadas. Repúdio dos comerciantes ao monopólio praticado pela metrópole, críticas dos senhores de engenhos aos impostos excessivos, resistência a constantes intervenções metropolitanas na política local da colônia. Ele falou em monopólio. Quando eu falo em monopólio, eu estou falando em um grupo que tem privilégio. Evidentemente, com o pacto colonial, as colônias eram submetidas às imposições que vinham da sede. Com o pacto colonial, esse comércio era restrito. Era um comércio colônia-metrópole. Não havia liberdade comercial. Uma excessiva cobrança de impostos, uma série de cobranças, de exigências, né, nessa relação, que vai proporcionar essas insurgências, essas rebeliões. Ok. Questão número 3. Escreva a linha do tempo com as datas e acontecimentos revolucionários da América. Então, pode ser feito na vertical como na horizontal. Ok. Uma linha de tempo amarrando essas rebeliões. Então, teremos aí 1684, Revolução dos Beckmans, 1707 a 1709, Guerra dos Emboabas, 1710 a 1711, Guerra dos Mascates, 1720, Revolta de Felipe dos Santos, 1780, Rebelião de Tupac Amaru, 1781, Movimento Comuneiro, 1789, Conjuração Mineira, 1798, Conjuração Baiana. Muito bem, essa linha de tempo, ela já consta, ela já está na página 51, né? Mas dentro de todas essas rebeliões, é importante que você só localize o contexto e espaço. Muito bem.
Vamos para a quarta questão. Qual é a diferença entre revolta regional e nacional? Temos na página 51, no segundo parágrafo, a definição. No segundo parágrafo, estudaremos a seguir algumas das rebeliões que opuseram os colônios da América Portuguesa à coroa metropolitana, especialmente as que reivindicavam a independência, abre-se parênteses, a nível regional e não nacional. Na aula passada nós falamos sobre isso, sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira queria a Inconfidência ela queria uma independência a nível regional, localizado, né? Não era ampla, não queria independência do Brasil. Então, se eu falo regional e a nível nacional, pega Minas. Uma seria a nível de alfaiates, com independência total do país, do Brasil, e outra regional como a Inconfidência Mineira. E só queria a independência de Minas Gerais. Ok. Quinta questão. O que eram as drogas do sertão? Vamos lá, então. Página 52. Página 52, tenho lá. Está destacado. Está à direita do primeiro parágrafo. Drogas do sertão. Especiarias como o cacau, a baunilha, o guaraná, a pimenta, o cravo da Índia, a castanha e ervas medicinais e aromáticas. Pessoal, essas ervas medicinais, aromáticas, muitos também usados na culinária, isso aqui era uma verdadeira indústria, né? O comércio girava em torno disso. Né? As especiarias, em função das especiarias, houve guerra, né? Porque isso era comércio. Dentro das especiarias, além disso aqui, você pode colocar aí que esses materiais eram usados para fazer creme, para fazer perfume, essências, uma série de coisas. Isso aqui hoje, né, há indústrias, né, verdadeiras indústrias que trabalham com o que no passado nós chamávamos de especiarias. Né? Então, aqui no nível micro, né, nós estamos falando assim, cacau, baunilha, mas isso aqui mover a economia, ok? Foi dada a definição, então, de drogas do sertão. 6. Explique o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Questão 6. A questão 6 está no segundo parágrafo da página 52. Está em negrito. Eu sempre falo para vocês isso. O livro quer falar com vocês. Observe o que está em negrito, o que está em destaque. Ele quer dar ênfase, que é uma informação importante. Segundo parágrafo. Em 1682, para aumentar a lucratividade da colônia, a coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Maranhão. Ela tinha um monopólio para vender produtos europeus, como bacalhau, azeite, vinho, tecidos e farinha de trigo, e comprar artigos coloniais, como algodão, açúcar, madeira e drogas do sertão. Além disso, deveria levar 500 escravizados para a região anualmente para solucionar os conflitos entre colonos e jesuítas. Esse monopólio é o privilégio dado exclusivamente para a Companhia de Comércio do Maranhão. A colônia só poderia ter relações comerciais com a Companhia de Comércio do Maranhão. Evidentemente que não há liberdade, né, econômica nenhuma, né, de você poder vender seu material ou querer comercializar a atividade com outros grupos. Não. Somente a Companhia de Comércio do Maranhão poderia explorar. Qual foi a principal motivação da revolta dos Beckmans? Questão número 7. Na página
52. Nós vemos assim, terceiro parágrafo. Além disso, o não cumprimento do acordo sobre o fornecimento de escravizados levou os fazendeiros a tomarem a cidade de São Luís, sede da capitania, em 1684. Havia um acordo que aos comerciantes seriam fornecidos escravos, já que estavam impedidos de escravizar indígenas em função de resistência de jesuítas. Então, explorar a força de trabalho indígena era proibido. E houve a promessa do governo de trazer escravizados. No entanto, não foi cumprida essa promessa. Então, esses comerciantes se rebelaram. E continuam, diz mais assim: estes governaram o Maranhão por quase um ano, liderados por Jorge Sampaio e pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Expulsaram de lá os representantes da companhia e os jesuítas que se opunham à escravização indígena. Ok? É a principal motivação da revolta dos Beckman. Questão número 8. Onde ocorreu a Guerra dos Emboabas e o que motivou esse acontecimento? Questão número 8. Vamos lá, então? Questão número 8, página 53. Logo em cima, há o destaque lá, a Guerra dos Emboabas, 1707-1709. Ocorreu em Minas Gerais, né? E o que motivou esse acontecimento? A descoberta de ouro em Minas Gerais, pelos bandeirantes paulistas, atraiu milhares de pessoas para a região, tanto de Portugal quanto de outras localidades da colônia. Os paulistas, que julgavam ter direito exclusivo sobre a área que teriam descoberto, né, combatiam os forasteiros e chamavam os forasteiros de emboabas, estrangeiros. Com eles disputavam não só o ouro, mas as terras, a criação de gado e a administração das vilas, enfrentando-os em vários conflitos armados. Essa é uma guerra de muita violência. Inclusive, é um episódio, né, em que os emboabas emboscam os paulistas e chama-se Capão da Traição. O livro não faz referência a isso, né? Os emboabas, eles em maior número, serão vitoriosos. Vamos lá, então. Questão número 9. Defina a Guerra dos Mascates. Meus amigos, Guerra dos Mascates, página 53. Está na sequência, né? Qual a definição da Guerra dos Mascates? Uma guerra pelo comércio. Foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda, sede do poder público, e comerciantes de Recife. Um confronto entre dois grupos, né? Olinda e Recife. Ok, essa é uma definição, resumo, bem detalhado da Guerra dos Mascates. Interesses comerciais, né? Eu sempre falo para vocês que na história nós devemos prestar atenção aonde o dinheiro está indo, né? Esse dinheiro, esse interesse financeiro, econômico, isso aí é motivo de guerras, muitas guerras. Vamos lá, questão número 10. Conceitue o pelourinho. Pelourinho, na página 53, à direita do primeiro parágrafo, consta lá em destaque. Vou pegar meu óculos aqui que eu estou ficando cego. Geralmente era uma coluna de pedra ou madeira instalada na praça central, utilizada para amarrar condenados e aplicar castigos físicos, como chicotadas, sobretudo em escravizados. Representava a autonomia de um lugar que tinha poder para punir publicamente atos de rebeldia e insubordinação, dado seu poder simbólico. Era também um local de proclamação e anúncio. Pelourinho, né? Aquela estrutura, aquela base levantada, e onde o escravo e condenados eram amarrados e eram chicoteados pelo poder local. Ter um pelourinho era assim a projeção do poder daquele local. Ok? Então, o nosso TD da professora Viviane
foi respondido. As questões todas em cima do livro. Nós exploramos realmente o livro de ponta a ponta. Esses slides e as minhas aulas em videoaula são feitas em cima do livro. Então, vamos para as questões, as atividades da última videoaula do professor Feitosa. Passei 5 questões sobre o assunto que estudamos naquela videoaula, né? E a primeira questão foi: conceitue a conjuração mineira e suas características principais. Conjuração mineira. Vamos, então, para a página 54 do nosso livro. Página 54. Em cima, vemos logo em destaque: a Conjuração Mineira, 1789. Quais as características principais dessa conjuração, dessa inconfidência, né? Ela ocorreu em função de altos impostos, né? As elites locais mineiras, em função desses altos impostos e a ameaça de se aplicar a derrama, aquele último imposto, que seria sobre tudo, né? A elite local irá se insubordinar à metrópole, né? Mas vamos pegar aqui uma característica principal, né? Esses participantes, chamados de inconfidentes, né? Eles conheciam, muitos deles tinham estudado na Europa, né? Tinham vivido na Europa, e conheciam as ideias iluministas, né? E também eles se inspiravam na Revolução, na independência americana, né? E o plano deles era instalar uma república com sede em São João del Rei, criar uma faculdade, né? Criar o serviço militar obrigatório, instituir uma bandeira com os dizeres liberdade ainda que tardia, né? E essa inconfidência não chegou a se concretizar porque um dos inconfidentes, Silvério dos Reis, né, ele irá ser um delator, irá delatar todos, e haverá prisão, e haverá uma condenação, mas no final só Tiradentes será o culpado, será enforcado e esquartejado, como nós já falamos na aula passada, ok? Evidentemente, as ideias dele são da Inconfidência, são ideias a nível regional, né? Mas são influenciados por ideias econômicas liberais também. Do ponto de vista econômico, eles tinham ideias liberais da questão de liberdade econômica, ok? Vamos lá para a questão número 2. Defina a revolta dos alfaiates e suas consequências. Vamos, então, para a página 56. Pessoal, página 56. Lá em cima, em destaque, a conjuração baiana. Né? Conjuração baiana, questão. De cara, já diz assim no primeiro parágrafo: a conjuração baiana foi a mais ampla e popular das rebeliões coloniais. Uma rebelião feita por soldados, por escravos, ex-escravos, alfaiates, né? Trabalhadores, médicos, advogados, né? Alguns de uma elite baiana, né? Mas grupos sociais, muitos de grupos pobres mesmo, né? Então, aqui você vê pode-se dar essa ênfase, porque o livro enfatiza isso. Ampla e popular das rebeliões coloniais, ok? O que eles queriam? Como motivos, se você pensar, motivos, objetivos e consequências de toda a revolta, o que eles queriam, né? Eles queriam o fim da escravidão. Olha como é mais amplo, né? É muito mais amplo que a Inconfidência. Eles queriam o fim da escravidão, dos preconceitos raciais, a liberdade de comércio, né? Liberdade de comércio, um anseio liberal, né? E o aumento dos salários dos soldados, né?
Há outras, evidentemente que há outros motivos, outras motivações, mas são essas que o nosso livro nos passa, né? Evidentemente, vão ser denunciados, né? Vão ser mortos, vão ser esquartejados. Os quatro, né, principais lá é o Manuel Faustino dos Santos, Lucas Danta e Luiz Gonzaga das Virgens. E João de Deus, né? A conjuração baiana é muito importante, porque de todas, né? Porque você vê nitidamente nas imagens, como botei no slide, você vê negros, né, mestiços sendo os cabeças, né, sendo os principais pensadores dessa conjuração. Questão número 3. Quais as diferenças entre a conjuração mineira e a conjuração baiana? Há muitas diferenças. Há semelhanças? Há semelhanças. Mas há muitas diferenças. Né? Aqui vocês irão pegar as duas, né, e fazer essa comparação. Eu fiz aqui, na minha aqui, por exemplo, na mineira, né, a composição da Inconfidência Mineira, a composição elite. Nós temos elites, pessoas intelectuais, haviam poetas, né? Pode-se dizer que Tiradentes seria, né, de mais modesta posição social, né? Um alferes, um tenente. Mas ali, naquele grupo, havia pessoas riquíssimas, comerciantes, intelectuais, poetas. Então, na mineira, na composição elitista. Na baiana, muito popular, né? Escravo, ex-escravos, soldados, né? Há uma pequena grupo da elite, sim, mas a composição mesmo, o grosso, é popular. Vamos ver. Na mineira, quais são as influências intelectuais? Eles são influenciados pela independência dos Estados Unidos e ideias iluministas. Galera, aquelas ideias iluministas que nós estudamos, né? Combatia o antigo regime, o uso da razão, né? Criticava a monarquia. Essas ideias irão andar pelo mundo, né? Já na baiana, quais eram as influências? Revolução Francesa, né? E a independência do Haiti. Lembre-se, independência do Haiti foi muito importante e que durante muito tempo era um verdadeiro terror aqui no Brasil em pensar que os negros podiam se rebelar e se libertar da mesma maneira que se libertaram no Haiti. Modelo político. Na mineira, republicano, predominantemente republicano. Na baiana, republicano, também queria uma república. República é o governo do povo. Uma república precisa ter participação popular. Quais as propostas, né? As propostas da mineira são propostas moderadas, né? Não há aprofundamento, né, na questão social, não. Já na baiana tem as propostas radicais, bem radicais. Por exemplo, em pensar que nesse período que nós vivíamos o escravismo, né? As pessoas eram escravizadas. Nessa conjuração baiana se combatia isso, fim da escravidão. Era bem radical. Já entre os inconfidentes, não. Entre os inconfidentes, não combatiam o fim da questão escravagista, porque muitos deles eram proprietários de escravos. Na mineira, qual o objetivo? Né? Fim do pacto colonial. Na baiana também, fim do pacto colonial. Aquela questão da metrópole de Portugal impor esse comércio apenas com a sede. Né? E causas. Na causa e nas consequências, nós vamos ver que a baiana foi muito mais radical, né? A punição, a maneira que foi. Na Inconfidência Mineira, muitos foram aliviados, né? Houve mudança de pena, uma série de coisas. Ok? Então, essa questão foi respondida. Eu considero essa uma questão mais complexa,
E ela essa questão, ela é sempre recorrente em Enem, vestibular, sempre fazem essa, querem saber a semelhança, as diferenças entre as duas conjurações, a mineira e a conjuração baiana, a volta dos alfaiates. 04. Descreva as características das lutas coloniais na América Espanhola. Aí, meus amigos, nós vamos para a página 58. Vamos para a página 58. E lá na página 58, logo no alto, vamos encontrar lá: revoltas na América Espanhola. Assim como na América Portuguesa, as lutas coloniais na América Espanhola. Aí tem as características. Olha, tiveram caráter regional e localizado. A partir do final do século XVIII, influenciado pelas ideias iluministas liberais, tiveram como foco a contestação do domínio metropolitano e a luta por mais liberdade, envolvendo diferentes projetos de independência e concepções de liberdade devido à diversidade da sociedade colonial hispano-americana. Atenção, nessa questão, número 4, nós já estamos indo para a colônia espanhola. Saímos da colônia portuguesa, né? Estamos abordando uma questão que trata das colônias espanholas, ok? As características principais das lutas coloniais na América Espanhola, na página 58, está no alto. Ok? Também uma descrição a uma pirâmide, né? Uma pirâmide com essa sociedade. No topo, chapetones. Abaixo, os crioulos, que são filhos desses espanhóis, né? São nascidos já na América. Abaixo, mestiços. Na base da pirâmide, negros e africanos escravizados. Ok? Então, questão número 5. Explique a rebelião de Tupac Amaru e o movimento comuneiro. Pessoal, essa questão está na página 60. Página 60, rebelião de Tupac Amaru. Página 61, movimento comuneiro. Vamos aqui pegar alguns pontos, né? Os pontos principais aqui desse movimento. Na base está a questão da exploração da mita e da encomenda, que nós falamos na última aula, né, que são tributos pagos. A mita era uma espécie de tributo pago aos colonizadores por um tempo determinado, que consistia na prestação de serviços mediante remuneração mínima, e a encomenda, que era que em comunidades inteiras de indígenas eram entregues aos encomendeiros, que exploravam a mão de obra, em troca tinha que dar uma educação cristã, reforçando assim a dominação dessas comunidades. Na base das duas rebeliões, consta isso, com certeza. São características, né? Vamos lá. A rebelião do Tupac Amaru teve início em reação aos impostos cobrados pelos corregedores, né? O líder dos revoltosos, Tupac Amaru, um curaca, um cacique, né? Que dizia descender de Tupac Amaru, um chefe inca do século XVI, que resistiu à conquista espanhola. Evidentemente que essa rebelião do Tupac Amaru é uma coisa dentro da história da América do Sul, é uma coisa fantástica, né? Em pensar que mobilizou 80 mil pessoas e 70 mil pessoas se insurgiram contra a dominação espanhola, uma guerra sangrenta. Aqui nós vimos na rebelião Tupac Amaru, né, a presença feminina, né? A sua esposa, né? Está, inclusive, foi condenada junto com ele, foram mortos no mesmo dia, né? E ela, sem sombra de dúvida, é a maior revolta colonial americana, a rebelião de Tupac Amaru, ok? Movimento comuneiro. A base também lá, né? A questão da encomenda e da mita, né?
E em 1780, um decreto de novos impostos motivou manifestações em vários povoados. Pequenos agricultores, comerciantes e até mesmo a elite proprietária aderiu às contestações. A população indígena começou a perseguir os coletores de impostos, saqueando e destruindo propriedades metropolitanas. Esses revoltosos se juntam, né, sob o comando do Galan, José Antônio Galan, né, e vão fazer um governo, uma junta de governo chamado El Comum, né, daí a denominação comuneiros, né. O final quase que se repetindo, né. Depois de haver a radicalização, né, desse movimento, os crioulos que eram locais, né, e muitos deles da sociedade, com medo da radicalização, abandonam, viram delatores, Galan vai ser preso, enforcado, esquartejado. Ok, pessoal, respondido aí, então, em cima do livro, todas as nossas questões, todas as 15 questões importantes, viu? Porque resumiu, amarrou todo o assunto estudado. Vamos para o próximo slide e vamos ver lá. Mapeando saberes, resumo de todo o capítulo 3, da página 62. Leitura do diagrama para sistematizar o que foi aprendido. Atenção. Página 62. Meus amigos, no nosso livro, nesse livro, sempre no final, que há mapeando saberes, é interessantíssimo que vocês sempre façam a leitura desse assunto. Sempre venham no final do livro e prestem atenção nessas informações. Aqui é um resumo geral, em geral. É interessantíssimo que o aluno, como método, aprenda a fazer essa leitura, ok? Eu sempre recomendo, porque ele amarra de uma maneira muito interessante e rememora todo o assunto, ok? Vou fazer a leitura aqui de uma parte do diagrama. Por exemplo, lá em cima, mapeando saberes, olha. No final do século XVII, início do século XVIII, eclodiram várias revoltas na América Portuguesa. Violentamente reprimidas, as revoltas contestavam os monopólios impostos pela coroa, revolta dos Beckmans, os altos impostos cobrados pelas autoridades, revolta dos Filipe dos Santos, a presença de forasteiros na região mineradora, guerra dos emboabas, o mandonismo, né, de mandar, da aristocracia rural sobre os comerciantes, guerra dos mascates. Sempre façam essa leitura, ok? Enfatizei para que vocês façam em casa. Vamos ver a página 64, né? Lendo a imagem. Interessantíssimo. Nesse livro, essa questão de explorar a imagem, porque, né, o olhar, ele vem antes da fala, né? Temos que aprender a observar e explorar, né? Porque no livro de história consta muitas imagens, essas imagens falam, né? Então vamos lá aqui, ó, na página 64, lá. Lendo a imagem. Historiadores ainda discutem se Tiradentes foi mesmo o líder da Conjuração Mineira. Como ele foi uma figura muito investigada e pouco conhecida, sua imagem na história do Brasil brasileira foi construída com base em idealizações e serviu para representar diferentes ideais. Observe a representação de Tiradentes a seguir, produzida por José Watts Rodrigues, em 1940. Pessoal, olha aqui a construção simbólica de Tiradentes, né? Então vamos lá, vamos explorar aqui. Diz assim: essa imagem foi produzida em um contexto que pretendia fortalecer a imagem do Exército da República. Watts Rodrigues já tinha ilustrado o livro Uniformes do Exército Brasileiro, publicado pelo Ministério da Guerra, em 1922, em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Né? Então, se você pegar em Confidência de 1789,
E depois veio a criação dessa representação, a representação simbólica de Tiradentes, feita em 1940, séculos depois, né? Tiradentes foi representado sem barba, com cabelo arrumado, como cabe a um militar. A paisagem ao fundo faz referência ao relevo de Minas Gerais. A postura militar pode ser associada a valores como civismo, patriotismo e crença na missão do Exército. Tiradentes foi representado com farda militar, numa referência à sua participação como alferes do Regimento Dragões de Minas Gerais. Essa faixa na cintura, banda ou faixa usada na cintura pelos oficiais. A espada é considerada um equipamento nobre. O personagem foi representado antes de ser preso por seu envolvimento na Conjuração Mineira, né? Nós temos duas imagens. Temos essa, criada séculos depois, né? E à direita, na página 65, já o Tiradentes barbudo, meio Cristo, com cabelos longos, né? Com um padre, com o carrasco com a mão no rosto, prestes a ser enforcado. Nós iremos trabalhar num exercício a exploração dessa imagem, ok? Meus amigos, então eu vou deixar para vocês atividades na página 63, questões 1, 2, 3 e 4, página 63. E irei deixar como atividade a página 65, que trata da análise dessa obra, né? Vamos enfatizar, é importantíssimo isso. Você enfatizar essa imagem reforça mentalmente o estudo, ok? Na próxima aula, iremos avançar para o capítulo 4, mas ainda irei ver o que seria possível eu explorar sobre as rebeliões na América Ibérica, devido à sua importância, né? Aliás, amanhã é 21 de abril, né? Feriado de Tiradentes. Muito bem. O conteúdo e o que eu tinha para falar para vocês nessa aula é somente isso. Reforço, façam as atividades, siga as orientações de estudo, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até mais, meus amigos. Até mais.